Hoje nós vamos falar sobre a creatina, a suplementação de creatina. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jaqueline, eu sou nutricionista, eu atuo na área de melhora de condições de saúde, saúde intestinal, e hoje eu fui convidada pela Grace, pelas meninas aqui do Terra, pela Keila, para falar um pouquinho sobre a suplementação de creatina. Então, eu vou trazer alguns detalhes aqui para vocês, para a gente estar conversando sobre a creatina. O que que é a creatina, né? Hoje eu trouxe ela para a gente falar um pouquinho sobre os usos dela no nosso dia a dia, né? Porque a creatina ela foi muito conhecida, ela foi muito divulgada como um suplemento de academia, só serve para quem faz musculação, né? Então hoje a gente já tem muitos estudos. A creatina ela é um dos suplementos mais estudados, que mais tem comprovação científica. Então nós temos muitos estudos, inclusive muito recentes, que é o que eu trouxe para vocês hoje, falando sobre os benefícios da creatina para a nossa saúde de uma forma geral também, força, vitalidade, longevidade. Então ela tem os benefícios também para pessoas que de repente não praticam um exercício de musculação. Eu vou falar também sobre os exercícios que também são importantes, mas só para a gente compreender a aplicabilidade da creatina no nosso dia a dia. A creatina, ela é um composto gerado pelo organismo através de três aminoácidos, a junção de três aminoácidos. O que que são aminoácidos? Aminoácidos é como, vamos imaginar assim, uma corrente de, sabe a pulseirinha que tem os seus elos, as bolinhas ali todas grudadinhas? Vamos pensar que a proteína, ela é feita de junções dessas bolinhas. Então, cada bolinha que tem ali naquela proteína, na molécula de proteína, é um aminoácido. A creatina ela é composta por três aminoácidos que a gente tem através da alimentação. Então, não é bomba, não é suplemento que seja só para atleta, que a gente chama de esteroide, não é medicação, não é remédio, é um nutriente natural que o nosso próprio corpo produz através da alimentação. Precisa ter o alimento, precisa ter o consumo dos aminoácidos através das proteínas para que a gente produza creatina. Então, é um nutriente natural do nosso corpo. E a gente encontra isso nas carnes, nos peixes, nos ovos, na proteína de um modo geral. Vamos pensar assim que a creatina é como se fosse uma bateria reserva, sabe aquelas baterias portáteis que a gente carrega o celular? É como se ela fosse essa bateria reserva. Então, o nosso corpo ele utiliza os aminoácidos para a produção de energia. Então, a gente precisa ter um bom aporte desses nutrientes também na nossa alimentação, na nossa rotina. Então, quando o corpo, vamos lá, a gente vai levantar uma cadeira do lugar. Nosso corpo, nosso músculo está usando uma célula de energia, que a gente chama de ATP, tá? Usou aquela molécula de energia, gastou aquilo ali, é como se fosse usar um dinheirinho que está ali no banco, né? Usamos aquilo ali e gastou. Então, a creatina, ela vem como uma reserva de emergência, uma bateria portátil. O corpo usou aquele ATP, aquela molécula de energia que estava ali no músculo, a creatina vem lá e repõe essa molécula de energia. Então, por isso é importante a gente ter um bom aporte de proteínas, também de carboidratos. Então, não é só a proteína que é importante, os carboidratos também são importantes, né? Onde que fica reservado essa creatina, né? 95% da creatina, ela fica armazenada nos nossos músculos, nos tecidos do nosso corpo. E 5% é distribuído entre cérebro, coração e outros órgãos, para utilização de energia. Então, o músculo é o que mais usa a energia do nosso corpo. Só que conforme o passar da idade, a nossa capacidade de repor essa energia extra, ela diminui, né? Por isso que a suplementação de creatina, ela entra como um coadjuvante principalmente nessa fase da vida, mas em todas as fases da vida, quanto mais energia a gente usa, mais a gente precisa repor o nosso estoque. Como que funciona a suplementação de creatina? Da suplementação, ou através da alimentação, e ela vai funcionar como uma devolução da nossa força. Então, ela vai reverter a nossa perda natural de massa muscular, porque naturalmente o nosso corpo ele já começa a degradar o nosso tecido muscular depois dos 25, 30 anos, né? Então isso é natural do corpo humano, porque a gente não vai ficar aqui para semente, né? É natural do corpo humano, com o passar dos anos, a gente ir degradando alguns tecidos. E o tecido muscular, ele é um dos tecidos que vão se degradando com o passar do tempo. A gente entra com a creatina para reverter e proteger esse músculo dessa perda natural. Não tem como a gente cessar totalmente, mas diminui bastante essa sarcopenia. Sarcopenia é a perda da massa muscular, tá? E a gente não fala em restauração de massa muscular, em recuperação ou cuidado com essa massa muscular, pensando só em atletas de fisiculturismo, aqueles atletas que vão lá para o palco, que tem aquele esporte, né, que são os marombados ali que a gente fala, né? Não é essa a intenção, tá? Quando a gente fala de saúde muscular, a gente fala de vitalidade, para a gente não depender de ninguém lá na nossa terceira idade, para a gente não depender de ninguém para levantar de uma cadeira, para usar o vaso sanitário, para tomar um banho, né, para carregar suas próprias compras. Então a gente busca cuidar desse tecido muscular para ter independência lá na nossa terceira idade. Então, quando a gente fala de cuidar
do tecido muscular, não é querendo dizer que precisa todo mundo ficar muito forte. Não é isso. É ter um tecido muscular funcional. É ter um tecido muscular que vai garantir que você consiga fazer suas próprias atividades sozinho. Tem alguns estudos também que trouxeram que o uso da creatina melhorou a agilidade em pessoas idosas. Então, fortalecendo a musculatura do corpo, principalmente das pernas. Nesse estudo a gente conseguiu ver que esses idosos que fizeram suplementação de creatina, eles melhoraram a velocidade de reação. Então, quando o músculo está mais saudável, a gente consegue responder melhor, por exemplo, evitando quedas, tropeçou, já consegue, né, se segurar melhor. Então, a ciência mostra que o ganho da agilidade e a força das pernas reduzem drasticamente o risco de quedas em adultos mais velhos, né? Então, é extremamente importante a gente ter uma saúde muscular lá na nossa terceira idade. E a creatina também não atua só na saúde do músculo, não somente na força física, mas também na nossa mente, né? Melhora a nossa memória, o nosso raciocínio, acaba com aquela névoa mental, como se a gente não conseguisse se concentrar muito bem. Então, a creatina, ela entra dando mais energia para o cérebro, né? Porque por mais que o cérebro seja um órgão teoricamente pequeno, né? Porque nós temos o intestino, que é um órgão muito maior, mas o nosso cérebro, ele representa ali 2% do nosso peso total, só que ele usa 20% de toda a nossa energia do corpo. Então, tudo que a gente ingere de alimentos, 20% vai para o cérebro. O cérebro precisa de energia para ele funcionar. Então, eu sempre falo muito isso no consultório, né, para os meus pacientes. Pacientes que fazem dietas muito restritivas, que cortam alimentos sem ter necessidade, principalmente carboidrato. Quando eu falo aqui da creatina, a gente está falando de uma reserva de energia. Lembra que ela é como se fosse uma bateria reserva, né? Mas a nossa principal moeda de energia vem do carboidrato. Então, quando esse carboidrato ele é cortado da dieta sem uma necessidade, ou então de uma forma muito abrupta ou muito severa, uma restrição muito grande, o nosso cérebro falta energia, porque o principal uso de energia de todos os nossos tecidos, principalmente do cérebro, é a glicose, e a glicose é convertida através do carboidrato. Então, se a gente corta o carboidrato, nós não temos energia suficiente para o nosso tecido, principalmente para o cérebro. E aí a pessoa fica cansada, ela fica com falta de memória, sem falar em outros problemas que vêm depois, como, por exemplo, queda de cabelo, perda de massa muscular, porque se não tem energia para o músculo também não fica saudável. Então, não é só suplementar creatina, nós precisamos ter uma alimentação toda adequada, dentro de um contexto saudável de exercício físico, uma vida, um estilo de vida mais saudável, para que a creatina venha agregar mais benefícios para a gente, né? Então, ela vai defender contra o cansaço, funcionando aí como um combustível extra, né? Quando a gente, por exemplo, dorme mal ou precisa focar um pouco mais numa tarefa que a gente faça, então ela vem aí como uma defesa para o nosso cansaço. Um escudo protetor também, então alguns estudos bem recentes mostram que a creatina reduz o estresse oxidativo do cérebro, né, protegendo os neurônios contra o envelhecimento. Então ela já foi estudada também para diminuir o risco de desenvolver Alzheimer, por exemplo. Então é um suplemento que dá para utilizar em várias fases da vida, em vários momentos da vida, né? E muito seguro também para utilização. Ela também foi estudada para tratamentos de diabetes, então ela entra aqui como um coadjuvante no controle do açúcar no sangue. Como que funciona esse açúcar no sangue? Quando a gente come o alimento, vamos imaginar que isso daqui é uma veia nossa, né? Aqui dentro está passando o nosso sangue e aqui a gente tem o açúcar, né? O que nós comemos se transforma em açúcar, que é a glicose que eu falei anteriormente, tá? Quando a gente tem uma célula, tanto muscular ou quanto de algum órgão, de outros órgãos, que está resistente ao trabalho da insulina, o que que é a insulina? A insulina é o hormônio que o nosso corpo produz para tirar esse açúcar aqui do sangue e levar lá para dentro da célula, para que dentro dessa célula transforme em ATP, que é aquela nossa moedinha de energia, né? Então, quando esse açúcar entra dentro da célula, a célula faz uma transformação lá e gera energia. Então, nós temos energia para as nossas funções vitais e para as nossas atividades do dia a dia. Quando essa célula ela está resistente à insulina por alguns fatores, por exemplo, muita gordura no corpo, né? O excesso de gordura corporal interfere na saúde dessa célula, né? Alguns fatores genéticos também, às vezes, que é uma questão autoimune. Então, tem vários fatores que levam a essa resistência à insulina, tá? Mas vamos dizer aqui que seja por sedentarismo ou falta de nutrientes aqui que essa célula ela está resistente à insulina. Então, ela fecha a portinha dela e não deixa com que a insulina entre lá dentro com a glicose. Então, ela fica resistente à insulina, certo? A creatina foi estudada e se viu no estudo que ela pode ajudar a abrir essa portinha. E isso também foi associado ao movimento. Então, associando a creatina com o exercício físico, a gente consegue abrir a portinha da célula para que a insulina leve a glicose lá para dentro e essa glicose seja transformada em energia. A gente use isso como energia para o nosso dia a dia e não fique somente acumulando essa glicose como gordura, tá? Só para a gente contextualizar, essa glicose aqui que entra na corrente sanguínea, ela não pode ficar na corrente sanguínea, ela é tóxica para o nosso organismo, tá? Então, o corpo ele dá um jeito de tirar essa glicose da corrente sanguínea. O jeito certo seria a insulina vir, pegar a glicose, levar para dentro da célula e transformar em energia, certo?
certo. Quando a gente está resistente à insulina, nosso corpo não está trabalhando de uma forma adequada, ele tem que tirar essa glicose da corrente sanguínea e onde que ele vai guardar? Na nossa reserva de energia, que é a nossa gordura acumulada. Então, sempre que a pessoa tem um excesso de gordura no corpo, é o corpo tentando fazer com que essa pessoa sobreviva a uma toxicidade, porque a glicose na corrente sanguínea, ela é tóxica para o organismo, ela não pode ficar circulando, ela tem que entrar em algum tecido. E o tecido que mais recebe bem a glicose é o tecido de gordura, é as nossas células adiposas. Então, quando a gente tem um músculo deficiente que não está conseguindo captar bem essa glicose e transformá-la em energia, o corpo dá um jeito e acaba guardando como uma reserva de gordura, né? Então, são coisas que a alimentação, a atividade física e as suplementações auxiliam aí em todos os processos, principalmente pensando em saúde, de glicose, né? De controle de peso também e saúde, e controle de diabetes ou outras doenças, tá? Tem muitos mitos também que as pessoas trazem aí nas redes sociais, né? Muita gente solta coisas aí na rede social que às vezes a gente fica, meu Deus, e agora eu acredito em quem, né? Então eu trouxe para vocês, baseado em estudos muito recentes, alguns mitos e fatos aqui sobre a creatina, tá? O mito, ela faz mal para os rins e para o fígado. Por que que foi falado que ela faz mal para os rins? Porque quando a gente suplementa a creatina, os nossos níveis de creatinina no exame podem subir um pouquinho. E quando eles sobem um pouquinho, quem vai avaliar esse exame pode achar que você está com um problema renal, que o teu rim não está filtrando bem e está sobrecarregando o trabalho desse rim. Então, quando faz uso de suplementação, precisa sempre estar falando para o seu médico, falando para o profissional que está te acompanhando, que você está tomando creatina, né? Para ele não achar que o seu rim está com algum probleminha, né? Porque é normal alterar um pouquinho a creatinina. Só que nós temos que ter um cuidado também na análise de um contexto geral de exames. Não dá para suplementar creatina sem ter uma avaliação, né, de anterior, por exemplo. Não faz mal para quem não tem problemas no rim, mas para quem já tem, precisa de uma avaliação médica, precisa de uma avaliação nutricional antes de suplementar. Então, precisa ter esse cuidado, né? Causa queda de cabelo, calvície, isso também é falso, também é um boato, né, da internet que não tem nenhuma comprovação científica. Retém líquido, enche o corpo, né, sobe a pressão. Também não. Essa água vai lá para dentro da fibra do músculo, é como se ela entrasse ali dentro da fibra do músculo e ali ela hidrata esse músculo e esse músculo consegue hipertrofiar, aumentar de tamanho, ter um trabalho mais adequado porque ele está bem hidratado. Isso não significa que você vai ficar retido, como a gente fica retido quando come muito sal, essas coisas assim, tá? E não mexe nada na pressão também. Algumas pessoas podem sentir alguns efeitos colaterais ou desconfortos, tá? Isso não é igual para todo mundo. Alguns desconfortos gastrointestinais. Mesmo que a creatina ela seja bem tolerada, é um suplemento muito bem estudado, muito bem aplicado, algumas pessoas mais sensíveis podem sentir alguns desconfortos gastrointestinais. Pode sentir diarreia, náuseas, dor no estômago, dor no abdômen ali, né? Ou inchaço também abdominal. Geralmente, o que acontece é quando a dose está muito alta para aquele peso do indivíduo. Então, o que que é necessário para a suplementação? Saber a sua dose ideal. Eu vou falar sobre a dose daqui a pouquinho. Mas quando essa pessoa toma uma dose muito alta, que o corpo não consegue converter isso em energia, pode causar esse desconforto, né? E o que que dá para fazer para minimizar? Fracionar essa dose durante o dia, toma metade da dose de manhã, metade à noite, né? Também vou falar sobre o uso dela, né, no decorrer do dia, que não tem, assim, uma regra específica para você tomar, tem que ser nesse horário ou tem que ser nesse outro. E um dos efeitos colaterais também, falo entre aspas, porque nem sempre é um efeito colateral, tá? É só uma percepção. O ganho de peso na balança. Ele é comum um aumento de 1 a 2 quilos de massa corporal logo na primeira semana ou no primeiro mês de uso, né? Isso ocorre justamente pela questão da água dentro do músculo. Então, ele retém aquela água dentro do músculo e isso faz com que aumente o nosso peso na balança. Eu sempre falo em consulta, sempre falo em reunião, que o peso na balança ele é um dado isolado. A gente não pode usar ele somente sozinho como parâmetro. Porque, por exemplo, aqui nós aumentamos um pouco de água dentro do músculo, então vai aumentar um pouquinho do peso na balança. Isso não significa que é gordura, né? Isso não significa que foi um peso relacionado à gordura. Porque nós temos vários tecidos no nosso corpo, tanto massa magra, tanto gordura. Então, dentro da massa magra, que não é gordura, tudo que não é gordura é massa magra. Nós temos órgãos, nós temos ossos, nós temos tecidos musculares, que é o músculo, né? E nós temos água e líquidos também. Então, a gente precisa entender, e a gente entende isso através de avaliação física, tá? Que quando a gente aumenta esse peso ali, nem sempre é gordura, principalmente se você começou a suplementar recentemente a creatina, né? Só que nós temos que sempre ter um cuidado e entender o que esse peso está relacionado. Pode ser sim que você aumente gordura, né? Então a gente precisa sempre estar acompanhando o paciente. É importante, né, a cada um ir atrás de fazer uma avaliação, entender qual é a composição do seu corpo para você poder entender realmente o que é aquele peso na balança, né? E como que a gente faz para suplementar, então? A dose recomendada pelos estudos é de 3 a 5 gramas por dia. Isso vai depender muito do objetivo e da necessidade desse paciente. Por exemplo,
vai ser um pouco mais para pacientes que não comem tanta carne. Por exemplo, vegetarianos, pacientes vegetarianos vão suplementar um pouquinho mais, né? Vai ser um pouco menos para pessoas que são mais leves. Então, tudo depende da necessidade de cada paciente, não é igual para todo mundo, tá? E aí a gente vai usar ela todos os dias, precisa ter uma consistência. Ela trabalha como reposição de estoque. Então, sempre que você tomar, ela vai ir lá e sendo reposta lá na nossa bateria de reserva, né? Mesmo que não treine, não fiz nenhum exercício, precisa tomar igual, porque, como eu falei, ela é uma reserva de energia, né? Ela vai sendo estocada, tá? E o ideal é sempre estar tomando junto com alguma refeição. Não tomar ela isolada, sozinha, só com água em jejum, porque ela não é tão bem absorvida. Ela é melhor absorvida quando você está consumindo ali um carboidrato ou uma proteína. Por exemplo, ali no café da manhã você está comendo ali os seus ovos, o seu pão, então o pão é o carboidrato, o ovo é a proteína. E aí você mistura ali dilui a sua creatina numa água ou num suco e aí você toma ali junto com essa refeição. Então, vai fazer a digestão da refeição e aí ela vai ser melhor absorvida. O que que não pode? Colocar a creatina em líquidos muito quentes, tá? Porque aí a gente perde o efeito dela, ela degrada mais facilmente, tá? Aí, finalizando aqui, a creatina ela vem como uma retomada da nossa independência, né? Pra gente chegar lá na nossa longevidade com mais vitalidade, músculos mais fortes, uma mente mais afiada, passos mais firmes, mais equilíbrio, né? E também o controle da glicose. E falando da glicose também, essa glicose, com o passar dos anos, todos os nossos órgãos eles vão envelhecendo, então isso vai também prejudicando toda a produção hormonal, né? E aí a gente pensa que cuidar de todo o contexto alimentar é muito importante para a gente ter todos os órgãos funcionando muito bem e trazer também para dentro da nossa casa, pensando em suplementação, suplementos que são de boa qualidade, que são de boa procedência, cuidado onde comprar, porque hoje existe muita falsificação. Mercado Livre, Shopee, não recomendo que comprem suplementos por ali. Existe muita falsificação e aí você não tem como saber o que que você está comprando, tá? Porque é um pozinho branco, tipo uma maisena, que não tem como você saber o que que é que você está comprando. Então tem que cuidar também o local onde você adquire esses suplementos, tá? Então a creatina deixou de ser apenas para academia, né? Para treinos de força pesada e se torna um dos maiores avanços aí na medicina da longevidade, né? Ela protege nosso corpo, ilumina, né, a nossa mente e garante uma liberdade do nosso movimento. E sempre reforço que é importante passar por uma avaliação médica, porque se você já tem alguma patologia, alguma condição de saúde já instalada, precisa passar por avaliação médica ou nutricional para você poder incluir essa suplementação com total segurança. Pronto, gente, falei aqui a minha parte. Deixa eu abrir aqui. Se alguém quer falar algo também, Keila quiser entrar aqui, eu consigo liberar aqui o seu acesso. Acho que Funcionou? deu certo. Deu certo. Então tá Então, tá. bom. Que aula maravilhosa, né? Quanta coisa Gostou? bacana, muito bom mesmo. Obrigada. Como você falou, né? Esse avanço da medicina que vem trazendo a questão da longevidade. Então, é isso que a doTERRA ela veio propondo agora nos últimos tempos, né? A gente não fala só de óleos essenciais, nós estamos trazendo colágeno, creatina, polivitamínico que veio agora. Então, assim, tá 100%, né? A gente buscando mesmo a questão desse cuidado, né? Maravilha. Sim, muito bom. Até em uma dúvida aqui em relação à idade, que a gente sabe hoje, adolescentes ali já estão também na academia. Eles podem estar fazendo uso, vamos supor, tem uma idade limite ou não? Keila, os estudos eles trazem utilização até mesmo com crianças, tá? Então isso depende muito da necessidade desse indivíduo, né? É um paciente que não consegue comer uma quantidade boa de proteína através da alimentação, é uma criança ou um adolescente que faz muita atividade física, que acaba utilizando muito estoque de energia, né? Então existe aplicabilidade para todas as idades, não tem assim uma idade mínima, os estudos não trazem assim, uma idade mínima, né, para utilização. Inclusive tem até segurança no uso para gestantes, né? Então ali desde o do nascimento do bebê através da amamentação, né? A mãe, se ela já faz uso, se ela tem uma indicação, essa criança acaba tendo ali o consumo também, mesmo que em mínimas doses, né? Claro que, assim, existe uma polêmica muito grande de suplementação para crianças, né? Então, é que nem eu falei, precisa ter a indicação. É um suplemento muito seguro, né? Tem a dosagem também específica para cada necessidade, né? E para cada peso também do paciente, mas ela é uma suplementação que é bem versátil, assim. Pensando porque hoje tem muitos adolescentes, não somente na academia, que eu ia dizer, mas eles fazendo esportes, né? Então, Sim. até veio essa dúvida em relação a isso, Uhum. porque já tem esse ganho de força, resistência e tudo mais, então pensando nisso também. Maravilha. Talvez você possa até me ajudar, Jaqueline, em relação à densidade ali do pozinho. Ele parece um talquinho, porque eu tive observando. Até eu não tinha, nunca tinha tomado creatina até então, né? Uhum. E ele sempre me pareceu muito arenoso, né? Até o pessoal comenta muito, tipo uma areinha. E o nosso, quando você vai colocar assim, ele parece um talquinho, ele até pula, né? É. Existe uma diferença nessa questão, né?
Sim, Keila, provavelmente é por causa dos aditivos que eles colocaram ali dentro dessa fórmula, tá? Ela já Uhum. vem com um pouquinho de carboidrato. Então, isso que eu queria falar também antes durante a aula, eu acabei esquecendo, né? As suplementações, o recomendado é quanto mais puro, melhor, né? Quanto mais natural, melhor. A creatina, ela vem, às vezes, com alguns aditivos dentro. Maltodextrina, polidextrose, saborizantes, né, edulcorantes, algo que dê sabor. No caso da Duterra, ela vem com polidextrose, que é um carboidrato, tá? De fácil Uhum. absorção. Então, pensando ali, por exemplo, o paciente que não consegue consumir, tomar essa, esse suplemento no momento de uma refeição. Então, ela já vem com um pouquinho de carboidrato já para potencializar essa absorção. Joia, muito legal essa questão, né? E aí ela tem também o benefício dos óleos essenciais, né? Que ela já vem ali incluído também os óleos essenciais como um aromatizante, mas também com o benefício dos óleos, né? Então também muito legal essa proposta da Duterra em trazer dessa forma, tá? E provavelmente essa textura é por causa desse aditivo do polidextrose. Eu tenho um Nossa, outro suplemento que eu tomo, que é de psyllium, e ele também tem polidextrose dentro, e é o mesma sensação do pozinho assim, meio sim. esvoaçante. Sim, e é gostoso, então, porque esse da doTERRA, ele vem com gengibre e o cúrcuma, né? O nosso Isso. conhecido turmeric como óleo essencial, né? Então, Uhum. o saborzinho dele, ele É se bem intensifica, característico. né? E é bem característico, realmente. Mas foi muito bacana, né? Uma informação bem contemplando ali a explicação inicial toda. Gostei bastante. Eu acho que reforça bastante esse contexto, né? Que nós viemos buscar sobre a creatina, né? Que ela entra como nova no mercado para nós, sendo que ela foi lançamento agora nos últimos dias, foi dia 24, nós tivemos 25 de abril em São Paulo, então tivemos, né, o lançamento da creatina da doTERRA, mas foi maravilhoso. Eu acompanhei a live, acho que foi a live de lançamento, não lembro se foi, mas Sim, eu achei bem interessante assim essa chamada da Duterra para essa linha também de suplementação, não só pensando nos óleos essenciais, né? Que nem você falou, é exato. sempre esse pensamento de longevidade, né? E sempre o quanto mais natural possível. Inclusive o adoçante que ela vem é o stevia, né? Que é um adoçante natural, então também é excelente opção, assim, a composição dela está ótima, né? O que eu sempre falo para as pessoas é cuidarem aonde compra, né? Compra com as meninas aqui que são credenciadas, não compra em rede social, não compra em Mercado Livre, porque muita coisa está sendo falsificada, né? Então, às vezes você vai gastar ali muito mais e vai vir um produto que não vai te trazer benefício nenhum, né? Então tem que tomar esse cuidado também. Exatamente. E foi até uma questão que eu conversei com a Jaqueline, porque, como eu comentei, né, eu nunca tinha tomado creatina. E nas primeiras a primeira ingestão, né, na primeira semana, eu tive esse desconforto gastrointestinal. E eu Uhum. conversei, então, com a Jaque, já adaptei, já, né, tô regulada Melhorou? agora. Melhorei, sim. E Que bom. talvez essa informação é bacana, porque às vezes a pessoa vai falar, ah, não deu certo, eu tô sentindo, tá ruim. Uhum. E foi, né, eu quero dizer que nós estamos disponível, né, tanto as meninas quanto a própria Jaque, né, Jaque, Isso. para nos auxiliar, Sim. porque eu senti que na primeira dosagem eu senti desconforto, a segunda de novo, falei, mas é a única coisa diferente que eu tô tomando é a Isso. creatina. Então, para mim, eu tava tomando ela em jejum com o colágeno, já Uhum. aproveitando o momento e tomando com o colágeno, mas para mim não deu certo. Então, Uhum. implementar ela durante a refeição é o que mudou. Melhorou. Que bom que deu certo, né? Que você não sentiu Sim, mais esse desconforto, que vai sim, poder fazer o uso e ter benefícios, né? sim, maravilhoso. Então tá bom, gente. Vamos encerrando aqui. Vamos Tá, marcar mais vezes. Estou ali disponível no grupo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar ali. Quiser me chamar no privado. Às vezes eu não consigo responder na hora também, mas eu vou sempre dando uma atenção aí para vocês, tá? E a gente pode estar agendando outras reuniões como essas aqui para falar sobre outros temas, né? Tem várias coisas que a gente pode falar aqui sobre longevidade, sobre cuidados com a saúde, né? Tem muitos assuntos aí que a gente pode abordar aqui dentro desses grupos, né? com certeza. Obrigada, Jaque. Muito Eu que obrigada. agradeço o convite, agradeço a atenção de todos e tenha uma excelente noite aí.